Olá a todos, eu me chamo Jéssica e eu vou falar sobre o terremoto. Um terremoto é um tremor de terra. Ele acontece quando enormes massas rochosas se movimentam sobre a superfície da Terra. Terremotos, também conhecidos como abalos sísmicos, ocorrem constantemente em várias partes do mundo, mas normalmente são tão fracos que não chegam a ser sentidos pelas pessoas. De vez em quando, porém, ocorrem terremotos que provocam muitas mortes e grandes destruições. A maioria dos terremotos é causada por movimentos na crosta terrestre, que é a camada mais externa da Terra. A crosta é composta por cerca de uma dúzia de massas rochosas chamadas de placas tectônicas, que se movimentam constantemente. As placas podem interagir entre si de três diferentes maneiras, distanciando-se uma das outras, chocando-se umas às outras ou sobrepondo-se levemente. Com o tempo, essa movimentação leva ao acúmulo de enorme pressão. Quando essa pressão se torna excessiva, as massas rochosas se movimentam repentinamente ao longo de uma fenda na crosta. O movimento das massas rochosas libera energia sob a forma de ondas de choque. As ondas se espalham pela rocha em todas as direções, causando um terremoto. No caso dos terremotos mais fortes, pessoas a milhares de quilômetros do centro do abalo, chamado de epicentro, podem sentir o chão tremer. A movimentação de rochas fundidas sobre um vulcão é capaz de desencadear um abalo sísmico. Quando volumes imensos de água são represados em barragens, cria-se uma grande pressão que também pode provocar abalos, embora de proporções menores. Explosões nucleares subterrâneas e a escavação de minas podem ter o mesmo efeito. A técnica de fratumento hidráulico tem causado movimentos sísmicos. Ela é usada na extração de petróleo e gás de xisto, que é um tipo de gás natural. O fraturamento hidráulico é muito praticado nos Estados Unidos. Essa técnica vem sendo questionada pelos ambientalistas, pois, para alcançar as camadas de gás e petróleo no subsolo, os engenheiros precisam abrir fraturas nas rochas. Um terremoto pode ser poderoso a ponto de modificar a superfície da Terra, fazendo surgir penhascos e abrindo rachaduras enormes em sua superfície. Os terremotos podem causar ainda a destruição de edifícios, pontes, ferrovias e outras estruturas. Podem também desencadear outra movimentação de terra, como avalanches. Alguns abalos que acontecem sob oceanos ou na proximidade deles podem levar ondas enormes e destrutivas, chamadas de tsunamis, que avançam sobre a Terra. A maioria dos terremotos acontecem ao longo das margens das placas tectônicas. Um grande cinturão de terremotos, conhecido como Anel de Fogo, circula o Oceano Pacífico, abrangendo a costa oeste, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, bem como regiões insulares da Ásia. A famosa falha de Santo André, na Califórnia, nos Estados Unidos, faz parte desse cinturão. Um segundo cinturão menos ativo passa entre a Europa e o norte da África, na região do Mediterrâneo, e abrange parte da Ásia. Um número pequeno de abalos sísmicos ocorre no interior das placas tectônicas, em vez de nas bordas. Os cientistas usam um instrumento chamado sismógrafo para medir as ondas de choque geradas em terremotos. A força de um abalo é medida de maneiras diferentes. A escala Richter mede terremotos com base na quantidade de energia que eles liberam. Os mais fracos medem perto de zero ponto na escala Richter, e os mais fortes chegam de cerca a 9 pontos. A escala Mercalli mede a quantidade de destruição provocadas por um terremoto, em uma escala que vai de 1 a 12. O terremoto mais intenso já registrado ocorreu na cidade de Valdivia, no Chile, e afetou boa parte do país, sendo conhecido como o Grande Sismo do Chile. Ao todo, mais de 2.000 pessoas morreram e incontáveis prejuízos materiais foram registrados. Na época, o terremoto gerou um tsunami que atravessou o Oceano Pacífico e atingiu o Japão. O Chile, por ser um país totalmente situado sobre uma região localizada na zona de encontro entre placas tectônicas, registra uma grande frequência de fortes tremores da Terra, incluindo o mais forte registrado.